Fala, meus queridos! Estamos aqui, eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa. Estou aqui para resolver questões dessa matéria da banca JK, tá? Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek. Você que vai prestar concursos aí, que vai cair. Na verdade, que essa banca vai promover o concurso, você achou o lugar em que você vai ter resolução das questões que costumam cair nessa banca, ok? Então, encontre um lugar confortável na sua casa, sente-se, pega teu caderno, me coloca aí na televisão ou no seu computador, enfim, ache um lugar confortável. E como é que nós vamos trabalhar? Você vai pausar o vídeo, vai tentar responder a questão, em seguida eu venho com a explicação. Ok, queridos? Então vamos fazer dessa maneira. Espero que você acerte, espero que você não fique aqui só admirando a minha beleza, mas que você consiga aí responder e conseguir o seu objetivo, que é passar no concurso público. Ok? Então, língua portuguesa em questões, tá? Língua portuguesa em questões da banca JK. Preparado? Então tá aqui minha rede social, se você quiser me seguir. Espero que você comente muito, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, porque isso vai me ajudar muito. Então vamos à primeira questão? Vamos lá. Eu trouxe questões aqui de 2024, 2025, que eu achei dessa banca. Então, primeira questão. Órgão que ajudou a criar área de proteção ambiental de Guarujá completa uma década. Completa aí 10 anos, né? Na manchete da notícia, a palavra destacada, ele já destacou aqui, ó, esse que é classificada corretamente como. Pessoal, esse que, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser conjunção coordenativa de explicação, ele não vê, quando eu digo assim, ande rápido, que o ônibus vai passar. Esse que está dando mais conjunção coordenada explicativa. Ele pode ser pronome relativo, quando retoma um termo anterior. Ele pode ser conjunção subordinada causal, quando traz ideia de causa. Ele quer saber se você entende aqui do que. Então, já coloca aí no seu caderno, estudar as funções do que. Meu objetivo aqui é resolver questões com você, para que você anote o assunto e aprofunde mais nessas questões. Esse que aqui, pessoal, ele é um pronome relativo. Nosso gabarito aqui é a letra C. Por quê? Porque ele está retomando, relacionando um termo anterior a ele. Ó. Órgão que ajudou a criar a área de proteção. Quem foi que ajudou a criar a área de proteção? O órgão. Esse que está fazendo uma relação, está se referindo ao órgão. Órgão que, então ele é um pronome relativo. Poderia ser substituído por o qual. Órgão o qual ajudou a criar, enfim. Ok? Para ser conjunção integrante, teria que estar ali completando um verbo. Eu sabia que você viria. Esse que ali é uma conjunção integrante. Certo? Tranquilo? Então, nosso gabarito, letra C, como eu já havia dito. Segunda questão. Estudo JK 2024. Nas palavras quatro e quero ocorre respectivamente. Olha só, o que tem aqui respectivamente? Vamos lá. Dígrafo e dígrafo, ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo crescente. O que é isso aqui? Lembra disso aqui? Vamos lá. Dígrafo é quando eu tenho duas letras com apenas um som. Eu tenho dígrafos vocálicos e consonantais. A ditongo é quando eu tenho vogal e semivogal juntas numa mesma sílaba, como é o caso da palavra aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não tem nenhum. A palavra caixa, quando você separa caixa, o A e o I ficam juntos. O A é vogal e o I é uma semivogal. O ditongo ele pode ser crescente ou decrescente. Decrescente é se for de uma vogal para uma semivogal. Uma semivogal. É ditongo decrescente, da maior para menor. Normalmente, quem é vogal? A, E e O. I e U, quando estão acompanhando, I e U, quando acompanham A, E e O, ficam ali na mesma sílaba, eles são semivogais, porque são pronunciados com menos força. Ok? Ditongo crescente é quando já vai de onde? Da semivogal para a vogal. Eu tenho aí agora ditongo crescente. Ok? Sabendo desses conceitos, vamos para cá. Ó. 4.
4, eu tenho aqui, ó, quá. Você escuta o U, não escuta? 4. Então, aqui, ó, quando você separa, fica 4, o U e o A ficam juntos. O U é semivogal e o A é vogal. Eu disse para vocês que I e U, quando ficam numa mesma sílaba com A, E e O, eles vão ser semivogais. E A, E e O vão ser vogais. Então, aí eu vou ter um ditongo. Nesse caso aqui, ó, é um ditongo crescente. Onde que eu tenho ditongo crescente? Aqui, eu já vou eliminar a letra B e a letra A. Eu fico com a letra C e D, com as letras C e D. E quero. Quero, você já não escuta o som do I. Desculpa, você já não escuta o som do U. Quero, é como se fosse quer, escrevendo o som, né? Quero, como se fosse assim, ó. Quero. Você não escuta o U como aqui. Então, aqui, gente, eu tenho um dígrafo, QU. Então, eu tenho nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra D. Eu tenho ditongo crescente, que vai dar semivogal para vogal, e tenho o dígrafo, duas letras com apenas o som, porque você não escuta o som do U. Quero. Nosso gabarito, letra D. Ok? Então, anota aí encontros vocálicos para você dar uma estudada e revisar isso. Dígrafos também, tá certo? Próxima questão. Atualmente, a cada edição, atletas de todo o mundo participam de Jogos Olímpicos, realizados a cada 4 anos em um país eleito para sediá-los, com duração de 3 a 4 semanas. Em sediá-los, o pronome, esse pronome aqui, ó, los, ele refere-se a quem? A banca gosta de perguntar isso, tá? Então vamos voltar lá no texto. Atualmente, a cada edição, atletas de todo o mundo participam dos Jogos Olímpicos, realizados a cada 4 anos em um país eleito para sediá-los. Sediá-los quem, gente? Os Jogos Olímpicos. Ok? Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Então, a banca gosta de perguntar qual palavra é o pronome ou substantivo está retomando. Normalmente é pronome. Pronome que faz essa função aí anafórica e também catafórica. Anafórica é uma função de retomar um termo que já foi usado. Ok? Então, se liga aí. Vamos lá. Quarta questão. Manual de instruções. Para ligar o aparelho, insira o plug na tomada. Pressione o botão ligar, desligar para iniciar o aparelho. Para selecionar o modo de operação, pressione o botão modo. No manual de instruções, a tipologia, ó, anota aí, tipologia textual, tá? Tipologia. Tipologia textual. Predominante é. Tipologia textual, gente, é a estrutura que o texto traz, tá? Gênero textual é a função. Tipologia, nós temos poucas, nós temos em torno de 7 ou 8. 7, alguns livros trazem 8 tipologias. As mais conhecidas são essas que estão aqui. Agora, gêneros textuais, nós temos vários. O texto descritivo é aquele que diz como alguém ou uma pessoa é, descreve. O narrativo é aquela tipologia que conta uma história. A injuntiva é aquela que traz uma instrução para a gente. Traz uma instrução, tá? Então, no caso, o manual de instruções é um texto injuntivo, ele está para ensinar. E o expositivo é aquele que expõe um tema, fala de um tema. E tem mais um que não está aí, que é a tipologia dissertativa ou argumentativa, que é aquele texto que vai defender uma ideia ou um ponto de vista. Tranquilo? Então, nosso gabarito aqui é injuntivo. Textos que servem para dar instruções, como é o caso do manual, a bula de remédio, a receita de bolo, nós chamamos de texto injuntivo. Ok? Eu já dei uma aulinha aqui para você, tá certo? Então, já anota aí isso. Tem também os textos preditivos, né? Que são aqueles que estão ali no sentido de colocar uma espécie de lei, de estatuto, também são usados. É uma outra tipologia, mas não é tão comum aí nos livros. Os livros normalmente trazem só 5. Tranquilo? Vamos lá. Letra C. Ó. Na charge acima, substituindo-se a palavra meio pela palavra meia, ocorrerá um desvio referente a quê? Gente, meio e meia. Você sabe que a palavra eu não digo
Você é mulher, você não diz eu estou meia cansada. Você diz eu estou meio cansada. Meio cansada, tá? Por quê? Porque meio é um advérbio. E o advérbio é uma palavra invariável. Então, você está querendo dizer estou um pouco cansada. Meio, então não tem meia. Meia só se for a meia lá do sapato, ou se for meia no sentido de meio, dia e meia, quantidade. Tirando isso, a mulher está meia cansada. Tá errado. A mulher está meio cansada. Ok? Tranquilo? Então, isso é um erro, gente, de concordância nominal. Tá? Concordância nominal. Tranquilo? Essa foi a quinta questão. Você está conseguindo acompanhar? Eu quero que você comente se você quiser mais vídeos. Eu só vou fazer um segundo vídeo dessa banca se muita gente comentar e dizer que eu quero mais. E também se você se inscrever. Espero que você esteja entendendo aí a minha didática, o meu jeito, tá? Comenta, me diz o que você está achando. Isso vai me ajudar bastante, tá certo? Então vamos lá. Sexta questão. Teus pés irão tocar. No segundo verso da primeira estrofe, A. Então, eu só coloquei isso aqui, ó, no segundo verso, que é esse aqui da primeira estrofe. Teus pés irão tocar. Ele quer saber, eu tenho um pronome o quê? Esse pronome bem aqui, ó, teus. Teus é um pronome possessivo, indica posse, tá? Pronome demonstrativo. Este, esse, aquele, isso. Pronome indefinido. Muitos, todas, ninguém, alguém indefinido. Eu não sei exatamente quem é. Pronomes possessivos. Meu, teu, tua, sua, nosso, vosso. Pronome relativo, você já viu agora, que são aqueles que relacionam. Cujo, cuja, que, o qual, a qual. Tranquilo? Grava aí essa aulinha que eu tô te dando. Então, aqui é pronome possessivo, letra C. O Instituto JK, ele traz questões bem fáceis. Aí você diz, fácil para ti, professor. Tá? Para mim, que já estou um tempão sem estudar, eu te entendo. Mas para o nível de quem já estuda bastante para concurso, é um nível de questões fáceis. Então, português você vai ter que estudar bastante, porque tende a muita gente fechar a prova. Porque é aquele português bem, como é que eu posso dizer, bem raso, bem básico, tá? Como essa questão aqui de pronome. Ok? Vamos para a sétima questão. Possui uma narrativa mais longa, possui contexto temporal e espacial. Apresenta um enredo, ou seja, uma sequência de acontecimentos e possui diversos personagens. Isso é característica de qual gênero textual? Agora é um gênero textual que ele quer saber. É de um conto, é de um romance, é de uma crônica ou de uma fábula? Gente, uma narrativa mais longa, com contexto temporal. O que difere aqui dos demais, dos outros, é justamente narrativa longa e diversos personagens. Isso é uma característica do romance. Letra B. O conto já é uma narrativa mais curta, assim como a crônica já é algo do dia a dia, e a fábula também é mais curta, não tem tantos personagens assim, animais falam, ok? Letra B. Oitava questão, tá? Preencha as lacunas das seguintes frases e marque a opção que indica o uso correto de crase. Você sabe crase? Se não sabe, já anota aí para você estudar, tá certo? A lei garante a qualquer pessoa, aqui você acha que o A teria garante a que a qualquer pessoa, aqui seria, gente, o A sem o sinal indicativo de crase, tá? Normal. E aí a gente já mata que é a letra C, se você for ver, tá? Letra C, porque só ela tem, olha como a banca é, só ela tem. O sinal indicativo de crase, um termo anterior tem que pedir a preposição a. E o termo seguinte tem que admitir o artigo definido a. E aí a soma disso aqui dá para a gente o a com sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Então, por exemplo, fiz referência à obra. Quem faz referência a. Fiz referência à obra. Vamos fazer o teste se a vai precisar ou não? Eu digo, obra está pronta, ou eu digo, a obra está pronta?
Você diz a obra está pronta, não é isso? Então, a mais a. Então, eu vou colocar, nesse caso, eu fiz referência a sinal indicativo de crase. Por que eu não coloco antes de você? Fiz referência a você. Vamos lá. Fiz referência a. Você diz, você está feliz ou você diz a você está feliz? Você não diz a você está feliz. Por isso que não tem. Com essa dica, você mata inúmeras regras. Aí você não precisa estar gravando um monte de regras de sinal indicativo de crase. Tá certo? Número 2. Peço a, não tem antes desse pronome aqui, não precisa. E aqui, toda criança, a partir, não tem sinal indicativo antes de verbo, a gente não coloca, e nem antes de palavra no masculino. Quem tem direito a o quê? A escola. Você não diz direito a escola pública perto. A escola pública está perto. Escola pública está perto. Não, você fala a escola. Então, por isso aqui a letra C pra gente. Ok? Nona questão. Uma das definições de advérbio diz que é a palavra que modifica o adjetivo. O advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo e um próprio advérbio. Ok? Ela modifica esses três, trazendo uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, de afirmação, de certeza. Ok? Então vamos lá. Ele quer saber, assinale a alternativa que confirma essa definição, ou seja, onde há um advérbio modificando um adjetivo. O rapaz partiu meio triste. Ó, meio está modificando aqui triste. Triste é adjetivo e meio é advérbio. Ou seja, o rapaz partiu um pouco triste. Gabarito aqui, gente, é a letra A. A gente não vai nem perder tempo. Letra A. Fiz tudo muito calmamente. Muito aqui é advérbio, calmamente é advérbio também. Normalmente as palavras que terminam com mente são advérbios. Ou seja, o advérbio está modificando um outro advérbio. Uns comem pouco. Pouco é advérbio, mas está modificando aqui, intensificando o verbo comer, não um adjetivo. O galo sempre canta bem cedo. Ó. Sempre modificando canta, ok? E bem modificando o outro advérbio, cedo. É a letra A, certo? Ele queria... Todos esses aqui que você viu são advérbios, ó, meio, muito, pouco, sempre, bem, mas ele quer um que esteja modificando um adjetivo, certo? Por isso a letra A. Assinale a opção que segue a norma padrão da concordância verbal. Norma padrão, concordância verbal, que é a relação entre o sujeito e o verbo da oração. Tranquilo? Vamos lá. Estados Unidos consomem cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Para esse verbo ficar no plural, só se tivesse aqui na frente o artigo. Os Estados Unidos. Aí sim estaria certo. Mas sem, fica mesmo, Estados Unidos consome. Então, não é isso aqui, está errado. O deputado maranhense foi um dos que aprovou o projeto. O deputado maranhense foi um dos que aprovou o projeto. E aí, tá certo isso aqui? Um dos que, ele foi um dos que aprovou? Vamos lá. Vende-se casas. Não. O verbo aqui é transitivo. Quem vende, vende alguma coisa. Quando o verbo ele é um verbo transitivo direto, ou seja, que não pede preposição, e aparece esse se aqui, esse verbo ele apenas está na voz passiva sintética. Então, casas é o sujeito, não é indeterminação do sujeito. Então, o certo era para ser vendem-se casas. Então, não é também a letra C, não é a letra A. A maior parte dos pacientes... a maior parte dos pacientes não desenvolveu a doença. A maior parte dos pacientes. Aqui eu posso colocar, tanto pode concordar, tanto com a maior parte desenvolveu, aqui concordando com parte, ou eu poderia colocar a maior parte dos pacientes não desenvolveram a doença. Nosso gabarito aqui é a letra D mesmo, tá? Por que que a letra B está errado? O deputado maranhense foi um dos que aprovaram. Um dos que aprovaram. Há gramáticos também que dizem que a gente poderia colocar deixar no singular se eu quisesse, de alguma forma, mostrar, singularizar esse deputado. Mas, veja bem, em regra, quando aparecer um dos que, é plural. Em regra, a gente deixa no plural. Não é no singular.
Agora, se em caso específico você quiser dar um enfoque naquele deputado, aí você deixa o singular, mas a regra diz que é plural, tá? Então, por isso que a banca considerou aqui a letra D, que pode os dois, singular ou plural. Tranquilo? Questão número 11. Na oração, estão cantando na praça desde ontem. Estão cantando o sujeito, tá? Eu tenho aqui no meu canal uma playlist, você pode ir lá, playlist, procurar aulas de língua portuguesa. Lá tem várias aulas. E sujeito faz parte de termos essenciais da oração. Você pode encontrar aulas lá sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Voltando. Sujeito inexistente é quando você não consegue, é quando a oração não há sujeito. Orações que indicam o fenômeno da natureza, verbo fazer ou ser, dando ideia de tempo que já passou, faz 2 anos que não te vejo. Oração sujeito inexistente, não tem. Né? Está calor, está frio, oração sem sujeito. Tá? Verbo haver, no sentido de existir. Houve confusões aqui, também oração sem sujeito. Sujeito indeterminado é quando eu não consigo identificar quem é o sujeito. Ó. Estão cantando na praça desde ontem. Quem? Eles. Eu sei que são eles. Tá? Mas eles quem? Eu não consigo determinar. Então, esse sujeito é um sujeito indeterminado. Ok? Sujeito indeterminado. Não é oculto, porque o oculto é quando ele não aparece na frase, mas eu sei quem é. Por exemplo, gostamos de você. Quem? Nós. Odeio você. Quem? Eu. Sujeito oculto é quando ele não aparece, mas eu conheço, tá? E o simples praça, praça aqui não é sujeito coisa nenhuma. Letra B é o nosso gabarito. Ok? Vamos que vamos. Questão número 12. São 15 questões para você que eu trouxe, tá? Indique a alternativa que apresenta a classificação correta do termo em destaque. Classificação correta do termo em destaque. Os alunos estudiosos foram aprovados. Complemento nominal? Não, aqui é adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal. A resposta ao aluno foi satisfatória. Adjunto adverbial? Não. Por quê? A resposta ao aluno. Só se fosse a resposta do aluno, o aluno seria o agente, adjunto adnominal. Agora, a resposta ao aluno, alguém respondeu para ele. Nesse caso, seria complemento nominal, porque está na forma passiva. Ok? Gostaria de cursar várias faculdades. Gostaria de cursar várias faculdades. Línguas, medicina e advocacia. Isso aqui é vocativo? Não, gente. O nome disso aqui é aposto. Eu estou explicando, tá? Aposto. Que várias faculdades são essas? Letra D. Todas as questões foram feitas por mim. Agente da passiva. Sim, por quê? Quem é o sujeito? O que foram feitas por mim? Todas as questões. Aqui é o sujeito. Não é o sujeito que pratica ação verbal. Alguém praticou. Então, esse sujeito é um sujeito paciente que nós chamamos. Quem pratica ação verbal no sujeito, a gente chama de agente da passiva, no caso, por mim. Ok? Se eu dissesse, todas as questões foram feitas por Paula. Por Paula seria o agente da passiva. Então, aqui é o nosso gabarito, tá certo? Eu tenho aula aqui também sobre isso. Procura termos integrantes da oração e termos acessórios da oração na playlist Aulas de Língua Portuguesa que você vai encontrar essa aula, tá bom? Vamos lá, letra D. Na frase, o anuário ainda destaca o risco que o bullying representa para a segurança pública como um todo. A palavra em destaque exerce função morfológica de... qual é a função, a palavra em destaque? Eu acho, tendo em vista aqui as opções, é esse que aqui, ó. Tá? Eu esqueci. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer. O anuário ainda destaca o risco que o bullying representa. Quem representa o risco? Quem representa... O que representa... O risco, o bullying representa para a segurança. O risco que... O risco, o qual o bullying. Está retomando o risco, né? Então, aqui, gente, é conjunção integrante de... é pronome relativo de novo, porque está se referindo aqui a risco. Letra D, o nosso gabarito. Certo? O anuário ainda destaca o risco. Risco, o bullying representa. Risco que o bullying representa. O qual o bullying representa. Tá certo? Posso substituir por o qual, a qual. O qual, no caso, a qual não, porque risco é masculino.
tá? Quando der para fazer isso, é pronome relativo. 14, penúltima. Preencha as lacunas abaixo com o uso adequado do porquê e marque a alternativa correta. Vamos lá. Ele não veio fazer a prova por quê? Gente, no final de frase, ou sozinho, eu uso porquê separados com acento. Só tem uma opção, que é a letra C, que está com ele aqui. Letra C. Se você souber, você já não perde nem tempo. Pergunta direta. Por que não estava bem? Porque, vamos lá, isso aqui é um diálogo, né? Cuidado. Ó. Ele não veio fazer a prova por quê? Aí alguém respondeu, porque não estava bem de saúde. Esse porquê de resposta é o porquê junto sem acento, porque está dando a causa de algo, a explicação. Você sabe o porquê que pede esse o na frente dele, ele é junto com acento, que ele equivale a um substantivo. O porquê, um porquê. E aqui, pergunta direta. Por que estamos aqui? Pergunta direta, porque separado, sem acento. Por isso, letra C. Ok? Então, final de frase, o sozinho separado com acento. Dando uma resposta, explicação, junto, sem acento. Quando ele vem antecedido por ou um artigo, né? Ele vem junto com o acento. E quando é perguntas diretas, por que você não vem? Por que você me deixou? Separado sem acento. Letra C. E a nossa última questão, no trecho. Afetando as vidas de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A expressão ao redor do mundo exerce função gramatical de quê? Gente, adjunto adverbial de lugar. Ao redor do mundo é uma expressão adverbial de lugar. Só. Peraí. Letra C, tem algo errado aqui. Afetando a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A anterior foi C? Foi. Gente, qual foi o erro aqui? O gabarito aqui é a letra D, viu? Não é C, não. É a letra A mesmo. É porque eu copiei o slide e não mudei aqui a alternativa na hora, tá? É a letra A, tá? Não é objeto direto, porque não está completando o verbo, não é complemento nominal, e nem predicativo do sujeito. Adjunto adverbial de lugar, porque está situando o lugar, afetando as vidas de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A expressão ao redor do mundo é adjunto adverbial de lugar. Ok? Gostou? Você gostou do vídeo? Gostou dessa aula? Então te peço aí que você já se inscreva no canal, já compartilhe e comente aqui bastante, porque se tiver muitos comentários eu vou fazer um segundo vídeo resolvendo questões dessa banca para te ajudar no seu concurso. Forte abraço e até a próxima!